And John, when he saw it, he said everything in heaven. E João, quando ele viu isso, ele disse, todos no céu, Everything underneath the earth. tudo debaixo da terra. Everything heard him saying, Amen, blessings and honor. Todos clamando, amém, e bênçãos, e honra. He just really is having a great time. Ele realmente estava tendo um bom tempo. And while the Lamb was worthy. E pois o Cordeiro era digno. And now, E agora, the Lamb is standing now tonight o Cordeiro está de pé agora nesta noite. as we enter into this 6th chapter. Enquanto nós entramos neste 6º capítulo, He's got the book in his hand and starting to reveal it. ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. And oh, I would have absolutely today, E eu absolutamente hoje, and I hope that people are spiritual. eu espero que as pessoas sejam espirituais. I would have had a horrible mistake on that Eu teria cometido um terrível erro sobre isso, if it hadn't been about 12 o'clock today when the Holy Spirit came in the room. se por volta das 12 horas hoje, o Espírito Santo não tivesse entrado no quarto And corrected me on something that I was writing down to say. e me corrigido em certas coisas que eu estava anotando para falar. I was taking it from an old context. E eu estava tirando aquilo de um velho contexto. I had nothing on it. I don't know what the second seal is. Eu nada tinha sobre isso. Eu não sabia o que o segundo selo é. No more than nothing. But I'd got some old context of something that I'd spoke on several years ago and wrote it down. Mas eu tinha alguns velhos contextos de algo que falei há vários anos atrás e anotei aquilo. And I had gathered this context from Dr. Smith, E eu reuni aquele contexto do Dr. Smith, many great outstanding teachers that I gathered it. muitos grandes mestres de projeção que eu havia reunido, And all of them believe that, so I wrote it down. e todos eles criam naquilo, então eu anotei. And I was fixing to say, well, I'll study it from that standpoint. E eu estava preparando para dizer, bem, agora eu estudarei isso a partir deste ponto de vista. And there about 12 o'clock in the day, E ali por volta das 12 horas do dia, the Holy Spirit just swept right down into the room and the whole thing just opened up to me there. o Espírito Santo simplesmente passou impetuosamente pelo quarto e a coisa toda simplesmente se abriu para mim. Of this first seal being opened. Ali estava isso. Vejam, este primeiro selo sendo aberto. I'm as positive as I'm standing here tonight Tão certo o quanto estou aqui de pé nesta noite, that this is the gospel truth that I want to say. I just know it. esse é o evangelho verdadeiro sobre o qual vou lhes falar, e eu simplesmente sei que é. Because if a revelation is contrary to the word, then it isn't revelation. Porque se uma revelação é contrária à palavra, então ela não é uma revelação. And you know, there's some of the stuff can look so absolutely true and yet isn't true. E você sabe, há algumas daquelas coisas que podem parecer absolutamente a verdade, e no entanto, não serem a verdade. Vêem? It looks like it is, but it isn't. Parece que são, mas não são. Now, we find the Lamb with the book now. Agora nós encontramos o Cordeiro com o livro, agora. And now in the 6th chapter we read. E agora no capítulo 6 nós lemos. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of a thunder. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, And one of the 4 beasts saying, Come and see. que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. And I saw and behold a white horse, E olhei e eis um cavalo branco, and he that sat on him had a bow, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, and a crown was given unto him, e foi-lhe dada uma coroa, and he went forth conquering and to conquer. e saiu vitorioso e para vencer. Now, that's the first seal, the one we're going to try
by the grace of God, to explain it tonight. By the very best. Agora, este é o primeiro selo, o que vamos tentar, através da graça de Deus, explicar esta noite da melhor. And I realize that a man trying to explain that is walking on dangerous grounds if you don't know what you're doing. E eu entendo que um homem tentando explicar isto está caminhando em terreno perigoso, se não sabe o que está fazendo, vem? So, if it comes to me by revelation, I'll tell you so. Então, se isto veio a mim pela revelação, assim eu o direi. If I just have to take it to my own mind, I'll tell you that before I talk about it. Se eu tiver que tirar isso da minha própria mente, então eu lhes direi que assim o é, antes de eu falar sobre isto. But I'm just as positive as I'm standing here tonight that come afresh to me today from the Almighty. Mas eu estou tão certo quanto eu estou de pé aqui nesta noite, que isto veio novo a mim hoje, através do Todo-Poderoso. I'm not prone to just saying things like that when it comes to this part of the Scripture. Não sou propenso a simplesmente dizer coisas assim, quando vem a esta parte da Escritura. Eu estou... I hope you know what I'm talking about. Espero que você compreenda a respeito do que eu estou falando agora. Vê? You know, you can't say things Agora, você sabe, e você não pode dizer coisas... if something's supposed to be laying over here before it happens. Se algo deveria estar aqui antes que isso acontecesse, You can't say it till something lays it over there. você não pode dizer isso até que algo esteja ali. See? Are you reading? Are you listening to something? Vêem? Vocês estão compreendendo? Estão escutando? Vêem? Now, the seven seal roll book is now being released by the Lamb. Agora, os 7 selos, o livro enrolado, está agora começando a ser solto pelo Cordeiro. We approach that place tonight. God help us. Nós aproximaremos desse lugar esta noite. Deus nos ajude. As the seals are broken and released, the mysteries of the book are revealed. Enquanto os selos estão sendo rompidos e desprendidos, os mistérios do livro são revelados. Now, you see, this is a sealed book. Agora, veja você, este é um livro selado. We believe that, do we not? Agora nós cremos nisto, não cremos? We believe it is a sealed book. Nós cremos que este é um livro selado. We never know this before. Agora nunca soubemos disso antes. But it is. Mas é. It's sealed with 7 seals. Está selado com os 7 selos. That is, on the back of the book is sealed with 7 seals. E isto está atrás do livro. O livro está selado com os 7 selos. If we talk about this kind of book, se estivéssemos falando a respeito desse tipo de livro, it would be like putting a strap across it. Isso seria como colocar uma correia ao redor dele. 7 straps. 7 correias. But it isn't this kind of a book. Mas não é esse tipo de livro. It's a scroll. É um pergaminho. And then when the scroll is unwound, e então quando o pergaminho é desenrolado, that's one. That laying right in the scroll is number 2. Aquele é o número 1. Então disposto bem ali no pergaminho está o número 2. And right here says what it is, but it's a mystery. E diz aqui exatamente o que é, mas é um mistério. But yet we have probed in it, but remember, the book is sealed. Sem dúvida temos sondado, mas recordem, o livro está selado. And the book is a book of mystery, of revelation. E o livro é o livro de mistério de revelação. It is the revelation of Jesus Christ. E é a revelação de Jesus Cristo. See? A book of revelation. Vejam, um livro de revelações. And now you know down through the age, man has probed and tried to get into that. E agora, você sabe que através da era,
o homem tem investigado e tentado penetrar naquilo. We all have. Todos nós temos. And yet, one time I remember, E certa vez eu recordo, if Mr. Bohannon had to be present, or some of these people, I don't mean it by any insult. se acontece do Sr. Bohannon estar presente ou alguém de sua gente, eu não tenho a intenção de que isto seja um insulto. Mr. Bohannon is a bosom friend, E o Sr. Bohannon é um amigo íntimo. is the superintendent of public service, and I was working there. Ele era um superintendente do serviço público quando eu estava trabalhando ali. When I first got saved, I was telling about reading on the book of Revelation. Logo que eu fui salvo, eu estava lhe contando a respeito de ler o livro de Apocalipse. He said, I tried to read that thing. E ele disse, eu tentei ler aquela coisa. He said, and Mr. Bohannon was a fine man, Disse ele, e o Sr. Bohannon era um excelente homem. and he was a member of the church, and I don't know what all he belonged to, but E eu não sabia a qual delas ele pertencia, mas he said, I think that John must have had a red pepper supper that night. ele disse, eu acho que João deve ter tido um jantar com pimenta vermelha naquela noite And went to bed on a full stomach. e foi para a cama com a barriga cheia. I said to him, although it could have cost me John, E eu lhe disse, embora isto pudesse ter custado meu emprego, I said, aren't you ashamed to say that? eu disse, você não fica com vergonha de dizer isto? I was just a boy, but I said, aren't you ashamed to say that about the Word of God? Eu era apenas um jovem, mas eu disse, você não tem vergonha de dizer isso a respeito da palavra de Deus? See? Yet, as just a kid, no more than early, maybe 21, 22 years old, Bem, embora eu fosse apenas um jovem, não mais que talvez 21, 22 anos. work scarce, the depression on, but yet there was a fear in there when I slanted, heard any slant towards God's Word. It's truth. E o trabalho fosse escasso e houvesse crise econômica, mas mesmo assim havia um temor ali quando eu, injustiçado, ouvia injustiça em relação à palavra de Deus. Ela é a verdade, All truth. toda a verdade. So, it was not even a dream or a nightmare. It wasn't John eat. Então não foi um sonho ou nenhum pesadelo, não foi o que João comeu. He was on the Isle of Patmos because he tried to put the Word of God into a book form and was exiled there by the Roman government. Ele estava na ilha de Patmos porque ele tentou colocar a palavra de Deus na forma de um livro e foi exilado pelo governo romano. And was on the island on the day of the Lord. E estava na ilha no dia do Senhor. And he heard behind him a voice of many waters and turned to look and he saw 7 golden candlesticks. E ele ouviu atrás de si uma voz de muitas águas e virou-se para olhar, e ele viu 7 castiçais de ouro. There stood the Son of God in between them. E ali de pé no meio deles estava o Filho de Deus. Now, then the book is a revelation. E então o livro é uma revelação. So a revelation is something that's made known of something. Então uma revelação é alguma coisa que é dada a conhecer em relação a algo. Something that's been revealed. Algo que tem sido revelado. And now, notice, so you won't forget it, E agora, observe, para que então você não se esqueça isto. it is closed up until the latter time. Isto está cerrado até o último tempo. Okay? Vêem? The whole mystery of it is closed up until the latter times. We find that in the scripture here. Todo o mistério está cerrado até os últimos tempos. Nós encontramos isso na escritura aqui. Now, the mystery of the book are revealed when the seals are broken. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. And when the seals completely are broken, the time of redemption is over because the Lamb left the intercession booth to walk out to take his claim. E quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado, porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus.
He was a mediator between that. Ele era um mediador entre isto. But when the real revelation happens on the seals, Mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. à medida que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário. According to the Word, we read it last night. Está de acordo com a palavra. Nós lemos isto ontem à noite. He come from out of the midst and took the book. Ele saiu do meio e tomou o livro. So he's no more mediator because even they call him a lion. Então ele não é mais mediador, porque eles até mesmo o chamaram de leão. And that's the king. E este é o rei. And he's not a mediator then. E ele não é o mediador então. Although the actors of these seals begin at the first church age. Embora os personagens destes selos hajam começado na primeira era da igreja, Now remember, agora recordem. so you will get the background of it thoroughly if we can, or as thoroughly as possible. Então você obterá o fundamento disto por completo, se pudermos, ou o mais completo possível. The actors, I'll place it like that because an actor is a man who changes mask. Os atores, eu colocarei isto assim porque um ator é um homem que muda de máscara. See? Veem? In this act tonight, we're going to see that it's Satan changing his mask. E neste ato, nesta noite, nós vamos ver que é Satanás mudando sua máscara. And all actors, E todos atores, Christ acting the part that he did when he became from a spirit to man, he only put on an actor's garment. Cristo desempenha o papel como ele o fez. Quando ele se tornou de um espírito a um homem, ele apenas colocou uma vestimenta de ator. Human flesh and came down in the form of a man Carne humana, e desceu na forma de um homem, in order to be a kinsman redeemer. a fim de se tornar um parente redentor. Now, see, it's only an actor's form. That's the reason they are all in parables and the way they are here, like beasts and animals. So forth, it's in an act. And these actors began in the first church age. Agora veja você, é apenas uma forma de ator. Esta é a razão pela qual é tudo em parábolas assim, e a forma que eles estão aqui como bestas e animais, e assim sucessivamente, é um ato. Estes atores começaram na primeira era da igreja. Because it was Christ revealing himself to the seven church ages. Porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Are you understand it? Agora compreende você isto? All right, see, Christ revealing himself to the seven church ages. Correto. Vem Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Then, through these church ages, there's a great mess up comes along. Então, durante estas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Then at the end of the church age, the seventh angel's message is to pick up these lost mysteries and to give it to the church. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo deve apanhar estes mistérios perdidos e entregá-los à igreja. Bem, Now, we'll notice that. agora nós observaremos isso. But not then revealed in their true state. Mas não revelados então em seu verdadeiro estado. Now, in the Bible times, Agora, nos tempos da Bíblia, the mysteries were there, os mistérios estavam ali. and they seen these things happen the way John saw it here. E eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João as viu aqui. Now he said there is a white horse rider. Agora ele disse, há um cavaleiro no cavalo branco. But what the mystery of it is a mystery that goes with that rider. Now, what it was they didn't know. Mas o mistério disto é, havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora o que era aquilo, eles não souberam. But it's to be revealed. Mas é para ser revelado. But it is to be revealed after the Lamb leaves the Father's throne
of his intercessory as kinsman redeemer. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. I'm going to drop a little something in here. Eu vou deixar cair uma coisinha aqui. If anybody gets these tapes, Agora, se alguém pegar estas fitas, any man can speak whatever he wants to. He has a right to anything of his conviction. qualquer homem pode falar o que desejar. Ele tem o direito de falar qualquer coisa de sua convicção. But if a minister doesn't want this amongst his people, then tell him not to take it. Você sabe, se um ministro não deseja isto entre sua gente, então diga-lhes para não tomarem isto. But this is amongst the people that I have been sent to speak to. Mas isto é para as pessoas às quais eu fui enviado a falar. Therefore, I must reveal what is truth. See? Portanto, eu devo revelar o que é a verdade. Veem? Now, the Lamb in the time of intercessory back here, Agora, o Cordeiro no tempo da intercessão aqui atrás, he knew that there were names in there that was put in there from the foundation of the world. ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo. And as long as them names had never been manifested on earth as yet, he had to stay there as intercessor. E enquanto aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como um intercessor. You get it? Você captou isto? Perfectly, predestination. Predestinação perfeita. See? All right. He had to stay there because he came to die for those that God had ordained to eternal life. Vem? Correto. Ele tinha que permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou a vida eterna. Amen. See? By his foreknowledge, he saw him not by his own will. Vem, através de sua presciência, ele os viu, não através de sua própria vontade. His will was that none should perish. Sua vontade era que ninguém perecesse, But by his foreknowledge, he knew who would and who would not. mas através de sua presciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Therefore, as long as there was one name that had never yet been declared in earth, Portanto, enquanto houvesse um nome que ainda não tivesse sido esclarecido, declarado na terra, Christ had to stay there as an intercessor Cristo tinha que ficar ali como um intercessor, to take care of that name. para cuidar daquele nome. But as soon as that final name had been splashed in that Clorox or bleach, Mas tão logo que aquele nome final tiver sido lançado naquele Clorox ou alvejante, then his intercessory days was over. então seus dias de intercessão estavam terminados. Let him that's filthy be filthy still. Aquele que é sujo, que continue sujo. Let him that's holy, he's holy still. Aquele que é santo, que permaneça santo. And he leaves the sanctuary and then it becomes a judgment seat. Vem, e ele deixa o santuário e então se torna o trono de julgamento. Woe unto those outside of Christ then. Ai daqueles que estiverem fora de Cristo, então. Now, notice, but it's to be revealed when the Lamb leaves his intercessory place from the Father. Now, that's Revelation 5. Agora, observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. Agora, isto é Apocalipse 5. Now, he takes the book of seals, or a book sealed with seals, breaks them, and shows them that at the end of the age, now, after the intercessory is over, Ele toma um livro dos selos, o livro dos selos, ou melhor, um livro selado com selos, os rompem e os declara. Veja no fim da era agora, depois que acabar a intercessão, the church ages is done finished up. que as eras da igreja tiverem terminado. You come into the first age, the Ephesian age, reveal, sent the messengers. Ele veio na primeira era, a era de Éfeso, revelou, enviou o mensageiro. Notice what happens as we go along.
Observe o que acontece enquanto seguimos. Here's the plan of it. Aqui está o plano. The first thing happens, A primeira coisa que acontece, there is an announcement in the heavens first. What happened? há um anúncio primeiro nos céus. O que aconteceu? A seal is opened. Um selo se abriu. What is that? A mystery is unfolded. O que é aquilo? Um mistério é revelado. See? And when a mystery unfolds, then a trumpet sounds. Vem, e quando um mistério é revelado, então uma trombeta soa. It declares a war. Ele declara uma guerra. A plague falls. Uma praga cai. And a church age opens. E uma era da igreja se abre. See? What is the war part? Vem, qual é o papel da guerra? The angel of the church catches the mystery of God, not fully yet revealed, O anjo da igreja apanha o mistério de Deus, não completamente ainda revelado, but when he does, he catches this mystery of God, mas quando ele o faz, ele apanha este mistério de Deus, and then he goes forth to the people, after the mystery's been given to him, e então ele vai até as pessoas depois do mistério ter sido dado a ele. goes forth to the people. What does he do out there? Vai ao povo, o que ele faz ali fora? He begins to proclaim that message, Ele começa a proclamar aquela mensagem. and what does it start? A war. A spiritual war. E isso dá começo a quê? Uma guerra espiritual. And then God takes his messenger E então Deus toma o seu mensageiro with the elect of that age and lays them away asleep. com os eleitos daquela era e os faz dormir. And then he drops a plague upon them who rejected it. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo. A temporary judgment. Um julgamento temporário. And then, after that is over, E então, depois que aquilo termina, then he goes on. e então ele segue em frente. They denominate, bring in denominations and start off that man's E eles se denominam e fazem denominações e começam com a obra daquele homem, work like of Wesley and all the rest of them. como a de Wesley e todo o restante deles. And then it gets all in the squabble again. Então tudo isso se torna uma querela novamente. And then another mystery comes forth. E então outro mistério vem. Then what happens? E então o que acontece? Another messenger arrives on earth for a church age. Outro mensageiro chega na terra para uma era da igreja. See? Then when he arrives, the trumpet sounds. Vem? Então quando ele chega, a trombeta soa. He declares war. See? Ele declara guerra. Vem? And then what happens? E então o que acontece? Finally, then he's caught away. Finalmente ele é tomado então. And then when he's laid away, then plague falls, destroys them, spiritual death hits the church and she's gone. That group. E então quando ele é colocado de lado, então a praga cai, os destrói. A morte espiritual atinge a igreja. E ela está acabada, aquele grupo. Then it goes on to another one. Oh, it's a great plan. E então ele segue adiante para uma outra. Oh, é um grande plano.